ler a partir do verso 11. Então Eucana voltou para casa em Ramá, mas o menino começou a servir o Senhor sob a direção do sacerdote Eli. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes, e enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou travessa, ou caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo o que vinha do garfo. Assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló. Mas antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço desta carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Se o homem lhe dissesse: deixe primeiro a gordura se queimar e então pegue o que quiser, o auxiliar respondia: não, entregue a carne agora, senão eu a tomarei à força. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestindo uma túnica de linho. Todos os anos sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava para ele, quando subia a Siló com o marido para oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava Eucana e sua mulher, dizendo: o Senhor dê a você filhos desta mulher, no lugar daquele por quem ela pediu e dedicou ao Senhor. Então voltavam para casa. O Senhor foi bondoso com Ana, ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo o que seus filhos faziam a todo Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso lhes perguntou: por que vocês fazem essas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom que escuto se espalhando entre o povo do Senhor. Se um homem pecar contra outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor. Mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão de seu pai, pois o Senhor queria matá-los. E o menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. E veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor: acaso não me revelei claramente à família de seu pai, quando eles estavam no Egito, sob o domínio do faraó? Escolhi seu pai dentre todas as tribos de Israel, para ser o meu sacerdote, subir ao meu altar, queimar incenso e usar um colete sacerdotal na minha presença. Também dei à família de seu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas. Por que vocês zombam de meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação? Por que você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo? Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. É chegada a hora em que eliminarei a sua força e a força da família de seu pai, e não haverá mais nenhum idoso na sua família. Você verá aflição na minha habitação. Embora Israel prospere, na sua família ninguém alcançará idade avançada. E todo descendente seu, que eu não eliminar de meu altar,
será poupado apenas para lhe consumir os olhos com lágrimas e para lhe entristecer o coração, e todos os seus descendentes morrerão no vigor da vida. E o que acontecer a seus 2 filhos, Ofni e Finéias, será um sinal para você. Os 2 morrerão no mesmo dia. Levantarei para mim um sacerdote fiel, que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento. Edificarei firmemente a família dele, e ele ministrará sempre perante o meu rei ungido. Então todo o que restar da sua família virá e se prostrará perante ele, para obter uma moeda de prata e um pedaço de pão. Ele implorará que o ponha em alguma função sacerdotal, para ter o que comer. Irmãos, o texto de hoje é um pouquinho longo, mas a gente precisava ler ele no contexto todo. E hoje é a 4ª mensagem. Nós já tivemos uma introdução sobre esse livro e esse contexto que nós estamos lendo no momento que Israel está vivendo. Eu comentei na primeira mensagem, no começo desse livro de 1 Samuel, o texto que antecede essa leitura, na verdade, é o texto que termina o livro de Juízes, que está escrito ali em Juízes 21, 25. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Eram dias de confusão em Israel. Eram dias de muita coisa sendo feita errada ali, no meio do povo de Deus. Era uma nação que estava cega para o pecado. O mal estava em toda parte. E parte para a solução, da solução de Deus para esse problema que o povo vivia, a provisão de Deus era justamente através da expiação, da oferta que era levada ao tabernáculo, que era apresentada aos sacerdotes, e que era para o perdão dos pecados do povo ali, através dos sacrifícios que eram apresentados. Então, se você pecasse, se você cometesse algum erro, você sabia que você deveria levar uma oferta, um sacrifício ao Senhor, a tenda do encontro, que era o lugar da presença de Deus naquele tempo. E aí você encontraria o que nós chamamos de expiação, através desse sacrifício oferecido pelo sacerdote. Só que o problema é que a crise agora está justamente na casa de Deus. O problema, o pecado, chegou até o tabernáculo. Então, longe de apontar o caminho para Deus, os sacerdotes estavam levando justamente o povo a se afastar de Deus. Era o contrário. No capítulo 2, se você está com a Bíblia, fica com ela aberta, porque nós vamos ficar correndo no texto que vem antes também um pouco. 2 semanas atrás, a gente meditou a oração no Cântico de Ana. E Ana, ela olha justamente para um tempo onde o orgulhoso, o arrogante e os que tinham muito seriam humilhados. Está no início do capítulo 2, do verso 3 a 5, no seu cântico, ela cita sobre isso. E aí você vai pensar que essas pessoas que ela está citando seriam pessoas, esses inimigos de Israel, seriam encontrados longe do povo. Mas é o contrário. Está bem ali, no meio do povo. Pessoas que estão com essa postura arrogante, com a postura errada, estão ali em Siló, onde o tabernáculo de Deus está. Está, pior ainda, entre os sacerdotes. Quer dizer, aqueles que deveriam levar o povo a caminhar de uma maneira reta, são os primeiros a estarem desviando o povo do seu caminho. Siló era onde o tabernáculo foi estabelecido pela primeira vez. Em Josué, capítulo 18, verso 1, diz assim: toda a comunidade dos israelitas reuniu-se em Siló, e ali armou a tenda do encontro. Naquele tempo ali era um lugar onde eles sabiam que assembleias eram organizadas do povo de Deus. Ali era onde eles se reuniam para ouvir de Deus. Então ali era como se fosse um centro de decisões em Israel, um centro religioso, um centro onde eram as decisões tomadas, ou onde o povo ia ouvir a direção de Deus. E é nesse centro que está apodrecido.
É ali que há o mal sendo acometido. 1 Samuel capítulo 2, do verso 11, que nós começamos a leitura hoje, é justamente o momento que vai sair da história de Ana, que a gente focou nas últimas 3 mensagens, e agora nós vamos para a história de Eli, o sacerdote, da sua família. E Samuel é a ligação entre essas 2 histórias. Só que hoje a gente não vai focar tanto em Samuel. Samuel vai começar a sua história semana que vem. Hoje nós vamos focar na história do sacerdote Eli e da sua família. E olha como começa essa história no verso 12. Fica com a Bíblia aberta aí. Pedir para a Débora nos ajudar com o PowerPoint aqui, conforme eu vou citando os textos de Samuel capítulo 2, no verso 12. Olha como é que começa a história dessa família. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor. E a primeira ofensa dos sacerdotes é justamente contra o povo. Verso 13 e 14 diz assim, que eles não cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes, e enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou travessa, ou caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo o que vinha no garfo. Assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló. Talvez você não está familiarizado com a seriedade do que está acontecendo aqui, mas os sacerdotes, eles tinham direito, sim, à participação na parte daquela carne que era oferecida ao Senhor, daquela oferta. Eles tinham direito ao peito e à coxa direita dos sacrifícios. Em Levítico capítulo 7, se você for rapidinho aí para eu vou ver aí nas suas páginas ou no seu smartphone, Levítico capítulo 7, verso 31 e 32, olha o que diz o texto. O sacerdote queimará a gordura no altar, mas o peito pertence a Arão e a seus descendentes. Vocês deverão dar a coxa direita das ofertas de comunhão ao sacerdote como contribuição. E Deuteronômio capítulo 18, verso 3 diz assim: quando o povo sacrificar um novilho ou uma ovelha, os sacerdotes receberão a porção devida, a espádua, a queixada e o estômago. Mas olha o que está acontecendo nesse texto que nós lemos, nesse momento dessa história. Hófni e Finéias, que são os filhos do sacerdote Eli, eles estão indo além disso. Eles estão explorando o povo. Aqueles a quem eles deveriam servir, é o contrário. Eles estão explorando essas pessoas. Eles estão fazendo com que o auxiliar do sacerdote pegasse tudo que o seu garfo conseguisse pegar de carne. Verso 15, olha o que diz. Antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço dessa carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Quer dizer, eles estão poupando a parte de Deus. Verso 16, olha o que diz: se o homem lhe dissesse, deixe primeiro a gordura se queimar, então pegue o que quiser, o auxiliar respondia: não, entregue a carne agora, senão eu a tomarei à força. Irmãos, o texto que nós lemos antes, que está em Levíticos e outros capítulos, eu vou ler agora um trecho. Em Levítico é bem claro falando que a gordura do animal era a porção dedicada a Deus. Talvez você e eu, a gente não é familiarizado com esse contexto, a gente não sabia tantos detalhes. Talvez é para você, hoje que você está sabendo essa questão dos sacrifícios, que tinha diferença, que podia pegar o que não podia, tal, você nem sabia desse ato, dessa prática que era feita ali em Israel, mas o povo aqui sabia. Os sacerdotes sabiam, os filhos de Eli sabiam com toda certeza desde pequeno. Levítico capítulo 3, vamos ler aqui alguns versículos para ficar bem claro o que eles
eles sabiam. Levítico capítulo 3, verso 3 e 4, olha o que diz. As instruções que Moisés recebe e passa ao povo. Esse sacrifício de comunhão, oferta preparada no fogo, ele trará ao Senhor toda a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas, os 2 rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins. Verso 9 e 10 diz assim: desse sacrifício, dando um salto aqui, de comunhão, oferta preparada no fogo, ele trará ao Senhor a gordura, tanto a da cauda gorda, cortada rente à espinha, como toda a gordura que cobre as vísceras está ligada a elas, os 2 rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins. E do verso 14 ao 16 diz assim: desse animal, que é uma oferta preparada no fogo, trará ao Senhor a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas, os 2 rins com a gordura que os cobre, que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, e ele removerá junto com os rins. O sacerdote os queimará no altar como alimento, como oferta preparada no fogo de aroma agradável. Toda a gordura será do Senhor. Bem claro isso. É tão claro também que o fígado é bom para a gente comer, viu? Eu gosto do fígado cebolado. O Senhor, tá fígado? Uma coisa aqui, você escandalizar com isso, né? Mas, gente, essas instruções, quando você lê o Velho Testamento, quando você lê, principalmente depois de Gênesis, da metade de Êxodo para frente, você, eu pelo menos acho aqui, fica tranquilo aí, que não é pecado você achar isso, não, né? Tem uns textos que são muito chatos. Tem os textos que são cansativos. Você lê, para que isso aqui? Para que eu vou perder tempo lendo? Principalmente o livro de Números, Deuteronômio, Levítico, são livros cansativos, e são mesmo. Você vai fazer a devocional lendo sobre essas receitas aqui, fala, o que eu vou fazer com isso? Mas dentro do contexto do Velho Testamento, apontando para o Novo Testamento também, faz sentido. Faz sentido você entender, faz sentido você ir a esses textos de uma vez pelo menos, passar por eles e aprender. É o que nós estamos fazendo hoje. Porque esse texto aqui tem a ver com esse contexto de 1 Samuel que nós lemos. Quer dizer, eles sabem o que é para apresentar ao Senhor por expiação dos pecados. Eles sabem que a gordura da carne é do Senhor. E Hófni e Finéias, os filhos do sacerdote ali, eles insistem em pegar justamente a gordura da carne que está ali apresentada. Consciência, eles fazem o mal. Consciência, eles pegam. É o que diz o verso 16 do capítulo 2. Eles roubam da porção de Deus. E ainda falam que se for preciso, é pela força. Se o cara ali no CD, vai na marra. E aí, o veredito deles, ou desse ato, é claro no texto também. No verso 17, de 1 Samuel capítulo 2, fica bem claro o que está acontecendo. Olha o que diz o texto: o pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. E as coisas ainda vão piorar. Não vai ficar só nisso, não é só na carne que eles estão interessados. Olha o que diz o verso 22. Olha o que esses jovens estão fazendo. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam a todo Israel, que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Quer dizer, Hófni e Finéias estão transformando o tabernáculo, a tenda do encontro, num bordel. É isso que está aqui. Para falar na linguagem que todo mundo sabe o que está acontecendo. Quer dizer, virou casa de prostituição. Tabernáculo do Senhor. Eu estou querendo destacar aqui é para você entender a gravidade que chegou à frieza desses jovens e das pessoas envolvidas nisso. A gravidade que foi lidar com as coisas do Senhor nesses dias, quando era explícito o que eles tinham que fazer,
quando era feito com muita prática ali, os ritos eram todos sabidos por eles. Eles sabiam da seriedade da coisa, e eles zombam do Senhor. Eles desprezam tudo aquilo que eles tinham sido ensinados. E aí Eli escuta sobre o que os seus filhos estão fazendo e vai confrontá-los. É o que está no versículo 23 a 25. Olha que ele vai perguntar: por que vocês fazem essas coisas? De todo o povo ouçam a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom que escuto se espalhando entre o povo do Senhor. Se um homem pecar contra um homem, os juízes poderão intervir em seu favor. Mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão de seu pai. Olha que situação séria. Quer dizer, Eli está repreendendo seus filhos, e aí o texto diz com todas as letras que ele não tem liderança alguma sobre os seus filhos. Quer dizer, ele tem uma liderança falha dentro da sua própria casa. Aí talvez a gente também é inclinado, principalmente quem é pai aqui, você vai ter, talvez, se inclinar a ter compaixão dessa situação na vida de Eli, porque a gente sabe da frustração quando um pai está tentando ensinar, liderar, comandar ali a situação em casa com os filhos, e os filhos são rebeldes, os filhos não obedecem. A gente talvez fale assim: poxa, que pena desse homem, que os filhos não estão escutando, tadinho dele. Só que Deus trata diferente. Olha o que diz o verso 29. Além de chamar a atenção, Deus fala para Eli: por que vocês zombam de meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação? Por que você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo? Olha que seriedade daquilo que Deus fala do que Eli está fazendo. Está bem claro que Eli está pecando contra Deus. Eli está levando mais a sério os seus filhos do que o Senhor. Eli está honrando mais os seus filhos do que o próprio Deus a quem ele serve. É muito sério o que está acontecendo, porque daqui a pouco nós vamos ver a aplicação desse texto. É tão sério, porque no capítulo 4 nós vamos ver que quando Eli vai morrer, diante de uma circunstância que nós vamos estudar com cuidado, o texto, quando vai falar da morte de Eli, fala que Eli está gordo. Ele não está gordo à toa. Ele está gordo porque ele também está participando do pecado dos seus filhos. Ele também está se beneficiando da gordura, a mais do que ele precisava. É um detalhezinho do texto que às vezes passa despercebido. Mas ele, além de ver os seus filhos pecar, a sua omissão também está fazendo dele parte desse pecado. Ele talvez é um pai, como muitos de nós somos aqui, que não tem como mudar o coração dos seus filhos. Talvez você, como pai, você não pode mudar o coração do seu filho. Ele está num estágio que, é adulto, ele já é um jovem, ele já é um adolescente que já está tomando suas decisões porque já está maduro em algumas coisas, com consciência que ele está fazendo isso. Tudo bem, talvez Eli não pode mudar o coração do seu filho. Só que ele é o sumo sacerdote. Ele é o chefe ali no tabernáculo. E ele podia tirar os seus filhos do serviço no templo. E o que ele fez? Ele fez nada. Ele foi indiferente. Joia, é o filho que está errando. É o filho que está pecando. Com o coração do filho, ele não podia fazer nada. Mas ele, como chefe ali, da sua família, da casa, ele tinha autoridade, ele deveria ter autoridade, onde ele estava ali responsável de fazer alguma coisa.
É interessante que no capítulo 1, quando a gente teve o primeiro estudo aqui desse livro, no verso 16, Eli chamou Ana de ímpia, porque ele vê ela lá orando com o Senhor, ele pensa que ela está embriagada. E é interessante que aqui, quando começamos a leitura, no verso 12, quem é apresentado como ímpio são seus filhos. É interessante que Eli teve coragem de acusar, de chamar a atenção de Ana, de ímpia, que não era ímpia. E Eli não teve a coragem de chamar de ímpio os seus filhos, que eram ímpios. Olha o contraste disso. Na canção de Ana, ou na sua oração, no verso 3, Ana canta assim: não falem tão orgulhosamente, nem saia de suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio. É Ele quem julga os atos dos homens. Esse texto que nós estamos lendo hoje, nos indica que chegou o tempo das obras da casa de Eli serem julgadas pelo Senhor. Chegou o dia desse julgamento. E aí um homem de Deus vai até Eli, que nós lemos no verso 27, ele começa a descrever o que Deus fez pela casa de Eli. Vai para o verso 27 e 28. E veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, acaso não me revelei claramente à família de seu pai, quando eles estavam no Egito, sob o domínio de Faraó? Escolhi seu pai entre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, subir ao meu altar, queimar incenso e usar um colete sacerdotal na minha presença. Também dei à família de seu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas. Olha o que diz o verso 27. Deus revelou. Quer dizer, Deus se revelou aos antepassados dessa família de Eli. Quer dizer, isso daqui implica que tanto que eles sabiam como viver diante de Deus, como também Deus tinha de fato entrado em relacionamento com eles. Deus havia se revelado a essa família. O verso 28 vai dizer que Deus havia escolhido, Deus os escolheu para desfrutarem dos privilégios do sacerdócio. E no próprio verso 28 também vai falar que Deus tinha dado, quer dizer, Deus tinha suprido, Deus tinha dado a eles comida suficiente, não faltava nada. Mas a casa de Eli, a família de Eli, zombou do sacrifício e da oferta, diz o verso 29. Zombaram, não deram valor, não deram atenção. E aí o verso 30 diz assim: portanto o Senhor, Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Gálatas 6,7, Paulo afirma que de Deus não se zomba. E a ironia, talvez aqui nesse texto, talvez para alguns passa despercebido, mas é que o nome de um de seus filhos é Finéias. Eu já mencionei aqui que nomes no Antigo Testamento têm um significado muito forte na cultura ali do povo de Israel. E o nome de Finéias, ele foi dado em homenagem a um dos ancestrais dessa família, da família de Arão, mas era uma pessoa, um personagem totalmente diferente desse de agora. A história desse outro Finéias está em Números, capítulo 25. Eu vou ler para vocês, quem quiser acompanhar. Números capítulo 25, verso 1 a 13. Preste atenção, porque a própria história descreve o que está acontecendo.
Números 25, verso 1. Enquanto Israel, no tempo de Moisés, um contexto que eles estão ali lutando contra os povos e um monte de coisa está acontecendo, enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas, que os convidavam aos sacrifícios de seus deuses. O povo comia e se prostrava perante esses deuses. Assim, Israel se juntou à adoração a Baal Peor, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. E o Senhor disse a Moisés: prenda todos os chefes desse povo, enforque-os diante do Senhor à luz do sol, para que o fogo da ira do Senhor se afaste de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um de vocês terá que matar aqueles que dentre os seus homens se juntaram à adoração a Baal Peor. Um israelita trouxe para casa uma mulher midianita, na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel, que choravam à entrada da tenda do encontro. Quando Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, apanhou uma lança, seguiu o israelita até o interior da tenda e atravessou os dois com a lança. Atravessou o corpo do israelita e o da mulher. Então cessou a praga contra os israelitas. Mas os que morreram por causa da praga foram 24.000. E o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os israelitas, pois foi zeloso com o mesmo zelo que tenho por eles, para que em meu zelo eu não os consumisse. Diga-lhe, pois, que estabeleço com ele a minha aliança de paz. Dele e de seus descendentes será a aliança do sacerdócio perpétuo, porque ele foi zeloso pelo seu Deus e fez propiciação pelos israelitas. Irmãos, o nome Finéias, dado ao filho de Eli, está relembrando essa história de Lucas. Não é à toa. O Finéias que a gente está lendo hoje, no capítulo 2 de 1 Samuel, não está fazendo o papel de herói nessa história. Infelizmente, ele é que está fazendo a coisa errada. Mas o primeiro Finéias, que está em Números, esse texto que nós lemos agora, ele tem uma atitude diferente. Ele era zeloso. Ele era zeloso pela honra de Deus. E aí ele colocou fim à fornicação daquele tempo. E o resultado disso, desse ato que ele fez, desse zelo que ele teve, foi que Deus justamente promete para ele que a casa de Arão teria um sacerdócio perpétuo. Já esse segundo Finéias que nós lemos hoje, no verso 17 principalmente, está falando ali, ele e seu irmão desprezaram Deus, não levaram a sério as coisas do Senhor e iniciam justamente a fornicação, a imoralidade sexual, sem medo. E o resultado disso, do seu pecado, o texto já diz aqui, que Deus promete justamente o quê? Eliminar esse braço, esse ramo da casa de Arão. É o que está no verso 30, no capítulo 2 de Samuel. Volta para 1 Samuel agora. Verso 30 diz: então, portanto o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. É chegada a hora em que eliminarei a sua força e a força da família de seu pai, e não haverá mais nenhum idoso da sua família, e você verá aflição na minha habitação. Embora Israel prospere na sua família, ninguém alcançará idade avançada. E todo descendente seu, que eu não eliminar de meu altar, será poupado apenas para lhe consumir os olhos com lágrimas, e para lhe entristecer o coração. Todos os seus descendentes morrerão no vigor da vida. Oh, que texto sério.
E texto pesado. No verso 34 ainda vai dizer que os 2 filhos de Eli irão morrer no mesmo dia. E a gente vai ver isso no capítulo 4 acontecer. O verso 34 diz assim: e o que acontecer a seus 2 filhos, Ofni e Finéias, será um sinal para você. Os 2 morrerão no mesmo dia. Lembra do que Ana havia cantado? O que Ana cantou em sua oração? No verso 5, ela diz assim: os que tinham muito, agora trabalham com comida. E a família de Eli é apresentada aqui nesse texto como aqueles que tinham muito. Mas agora eles irão trabalhar com comida. Olha como termina esse capítulo, verso 36. Então, todo o que está na sua família virá e se prostrará perante ele para obter uma moeda de prata e um pedaço de pão. Ele implorará que o ponha em alguma função sacerdotal para ter que comer. Olha que reverso nessa história. A gente já ouviu falar sobre os reversos de Deus na nossa história, e aqui está um reverso, mas não para o bem. Reverso triste. Esse aqui é o julgamento, justamente por eles terem zombado de Deus, terem roubado da comida dos sacrifícios. E agora eles vão implorar um pedaço de pão. Que ironia e seriedade isso aqui. Talvez a gente está se perguntando, porque a gente começa o livro de 1 Samuel com aquela pergunta sobre: Israel terá um rei? Quem será o rei que Deus vai levantar para Israel? E aqui a gente termina angustiado, porque vê que o sacerdócio está falhando. Nós vemos que nada ainda aconteceu, os dias são maus. Mas, semana que vem a gente vai estar falando sobre Samuel. Vamos voltar nesse texto um pouquinho e Samuel vai entrar em cena. Hoje é uma mensagem que eu considero pesada para nós aplicarmos na nossa vida hoje. Porque é impossível observar nesse texto, eu vou falar sobre a omissão que muitas vezes nós, pais, pecamos. Talvez você e talvez eu, em alguma área, esteja falhando todas as desculpas possíveis. Mas a verdade é que assim como Deus fala para Eli todas as letras, a gente não quer ouvir. Mas a verdade é que muitas vezes nós estamos honrando nossos filhos mais do que a Deus. E hoje é uma palavra para os pais e para os filhos estarem atentos à manipulação, e eu sou filho, a manipulação que nós também fazemos com nossos pais. Então não é só para apontar para a questão dos nossos pais, ou do nosso pai, na sua ausência, na sua omissão, na sua falha, mas também para manipulação que nós como filhos muitas vezes fazemos. Então hoje é para a igreja toda, porque todo mundo aqui se encaixa. Mas eu preciso enfatizar que são os pais. O texto aqui, lógico, que não apresentou a mãe desses meninos. Está falando para o pai. Mas a gente pode alargar um pouquinho mais aqui, sem agredir o princípio do texto. Mas ao mesmo tempo, não na ênfase machista, mas na ênfase da responsabilidade, a qual eu faço parte, eu não posso deixar de dar uma ênfase aos homens, a figura do pai. Como a gente gosta de se esconder. Porque eu sou expert nessa questão de brincadeira de esconde-esconde em casa. Não é a Laura ou a Esther que está a caminho de começar a aprender essas coisas. Eu já estou no caminho. Tantas situações que eu jogo para ter e resolver, tantas situações que tento ver até onde ela segura as pontas para depois eu me colocar. Eu preciso levar a sério porque já começou esse jogo. Já começou esse jogo da vida. E que eu posso me omitir
colher coisas graves mais adiante, pela minha omissão em família. Irmãos, a gente está vindo de uma família que está onde? Está dentro da tenda, do tabernáculo, da casa de Deus. É muito sério o local onde isso está acontecendo, para você achar que isso não vai acontecer a partir da tua casa, do teu lar. É muito sério aqui, e hoje não é para todo mundo sair com medo, angustiado. Não. É para a gente estar atento àquilo que Deus está nos chamando a atenção, e clamarmos juntos por misericórdia, Senhor. Porque eu não preciso hoje dar uma de macho aqui, bater na mesa e chegar em casa me impondo os meus valores, sendo quebrando tudo, principalmente quando os filhos estão na fase de rebeldia e não dão ouvido. Não estou falando para ser agressivo, grosso. Não é isso. Estou falando sobre a omissão. E ele fala com todo respeito, porque eu sou o maior interessado em ser amigo das minhas filhas. Eu sou o maior interessado em ser amigo presente na vida delas e demonstrar amor, mas eu sou pai. Eu não posso misturar as coisas. Da Laura e da Esther, eu sou pai delas. Vou tentar ser amigo, vou tentar ser carinhoso, vou tentar ser amoroso, vou tentar ser presente. E vou falhar, vou pecar contra elas quando eu não quero, vou me exaltar, vou errar. Quando essas coisas ruins se manifestarem, por estar em Cristo, eu tenho que trazer o modelo de Cristo para trazer perdão, conserto, humildade e não fazer de conta que nada aconteceu. Porque quando a gente faz de conta que nada aconteceu, eu estou sendo omisso também. E quando eu vejo uma atitude errada delas, hoje crianças, nós vai vir a fase da adolescência e dos jovens, e por ter trabalhado já com adolescentes e jovens por muitos anos, pastoreando e liderando, eu estou familiarizado com o ambiente da moçada. Sei da atenção que é os pais com os filhos. E sei o que é ser omisso. Sei o que é ver a omissão em diversos lares. E hoje não é para levantar o dedo, para colocar em destaque a vida de ninguém, não é isso. É para a gente juntos clamar por misericórdia, Senhor, da minha casa. Tem misericórdia da minha postura. Sim, você não comanda o coração dos teus filhos. Sim, você não tem como fazer na marra, na força, eles serem obedientes e tementes a Deus. Mas entre você não conseguir controlar o coração deles, você ser omisso, presta atenção na posição onde Deus te colocou, como um líder, como chefe de casa, junto com sua esposa. E a gente tem um contexto hoje que, inclusive, hoje o papel de pai, muitas mulheres fazem porque o pai não está em casa mais. Nós temos lares destruídos aqui, casamentos que infelizmente só tem a figura da mãe ali presente. Então é com você que eu estou falando também. Eu estou falando em amor, porque eu sei o peso que isso, a dor que isso provoca no teu coração. Mas não deixa as coisas se misturarem. A dor, o peso, a gravidade talvez que você sente aí dentro do teu coração, com a omissão. Vou fazer de conta que numa hora as coisas vão dar certo. Uma hora alguém vai vir falar para o meu filho ou para a minha filha. Uma hora alguém vai sentar com eles e destruí-los. Eu vou vir no grupo dos jovens e vou largar eles lá, porque de algum jeito naquelas 2 horas vai dar certo. Eles não vão viver de Deus. Beleza, pode trazer aqui, pode ficar num pequeno grupo, ir para o retiro, teve. Também ajudo com outros adultos e jovens aqui do nosso meio, aprender a palavra de Deus. Mas é em casa. Em casa é pouco, poder. Em casa sou eu. Se hoje tem um pecado que nós temos, a nossa geração tem sofrido, tem participado, tem sido sim participante, assim como ele foi, é a omissão que acontece em família. É a omissão da gente achar que não é com os filhos, não vai acontecer nada com eles, vamos levando, não vai levando não. Como homem, eu sei como a gente gosta de se esconder e de escapar ao máximo quando tem confronto. Eu sou assim, eu estico o máximo o máximo que puder com a dele para dar a volta até chegar o dia do confronto, sentar para resolver as coisas.
A questão é que chega um momento que tem que confrontar. Chega um momento que tem que se colocar. Porque o não se colocar implica nisso que claramente Eli sofreu desprezo dos filhos. Aí, não tem nada para falar para a minha vida, não. Não tem nada para ser modelo para mim, não. Ah, você está participando aqui com a gente? Você está comendo a gordura? É apresentado a Deus também? Olha como é que você está aí. Com as banhas aí, mostrando tudo aí. Você está participando? Você engordou de onde? Nada? Não, você tem sentado na mesa com a gente. Fazendo de conta, esforçando. Não, você está indo além das contas. Aí você quer agora falar para mim? Muito sério, irmãos. Muito sério o texto de hoje. Hoje é uma mensagem dura para mim e para todos nós que estamos aqui. E é dura também para os filhos. Que os filhos que estão aqui sabem como manipular as circunstâncias. Sabem como falar, mas você faz tal coisa. Mas você erra em tal e tal coisa. Não, mas você... Tá, beleza. Mas saiba que essa tua manipulação chama-se pecado também. Chama-se desprezo aos seus pais. Chama-se ignorar a honra que você deveria prestar a eles. Então hoje é com todo mundo essa palavra. É com todo mundo. É muito sério. E a palavra de Deus é clara. Aqui nós temos um modelo onde não há arrependimento. Não há arrependimento. E o texto é interessante, que chama a atenção, porque é onde deveria haver justiça, um exemplo a ser seguido, a podre. Aqueles que foram levantados para Deus para servir, estão sendo beneficiados. É interessante que isso se aplica para as áreas que nós estamos vivendo hoje, inclusive, no agora. Eu quero só pegar esse gancho para você ver como é rica a palavra de Deus, se a gente combinar sem nada, como ela se aplica para o agora. Velho Testamento, mas à luz do Novo, como tem a ver com agora? A gente está vendo essa bagunça aqui, o mais alto posto de governo e de liderança na nossa nação, onde deveria haver exemplo, houve omissão. Houve omissão. Não estou falando de bandeira vermelha, de bandeira amarela, de azul. Não. Estou falando do fato de um pecado ter se manifestado, onde pessoas deveriam servir a nação, estão se servindo da nação. E onde alguém deveria ter se levantado, eleito pelo povo, para levar justiça, correção, direção, houve omissão. Não, aqui todo mundo faz. Aqui todo mundo leva o seu. Então vamos só reorientar a divisão dos bens e vamos todo mundo engordar. Vamos todo mundo se beneficiar. Em outras palavras, houve desprezo à lei, desprezo ao povo que deveria servir. É por isso que isso se multiplica nas demais esferas de autoridades na nossa cultura e na nossa nação, irmãos. É por isso que esse modelo de desprezo se repete nas universidades, quando a moçada decide invadir as reitorias e fazer baderna, que é baderna porque não está emitindo porcaria nenhuma, né? Todo mundo sabe. É rebeldia por causa da rebeldia em si. É por isso que se multiplica isso nos ambientes de trabalho, onde ambientes são corruptos, onde o desprezo pelas costas ao chefe é em toda parte, onde os chefes também abusam da sua autoridade, não é nos dias de hoje que tem o medo de ser mandado embora. É por isso que está tanta distorção, e é por isso também no meio religioso, e vamos falar onde nós estamos, no meio da igreja evangélica, há também a bagunça que nós estamos vendo hoje. De famílias que são oligarquias dentro de igreja, ou outras palavras que a gente tem medo de falar, mas é isso que acontece. Né? A gente fala de nepotismo,
E aí, igrejas que todos os departamentos são famílias que estão ali recebendo o povo, mas a gente tem medo de falar, de se posicionar. É lógico que quando você se posiciona em rebeldia, você também está pecando e está errando. Mas a gente vê absurdos que escandalizam os de fora e vai escandalizar mesmo porque são modelos viciados de uma maneira errada. Mas por quê? Porque está essa bagunça. Aí quando você pega as referências, voltamos para juízes. Cada um faz aquilo que entende, aquilo que quer. E aí, é caos. É o caos que vai acontecer domingo que vem. Eu estou lendo, está me assustando até, porque, até falar com todo o carinho, que a gente vai ter que acompanhar nos próximos dias, se vale a pena ir para a rua, porque semana que vem está prometendo os dois lados se encontrarem na Paulista, quando vai estar tendo a votação do impeachment. Né? Principalmente criança, eu falo de cara, com certeza não é lugar para levar menor de idade ali. Mas eu fico com receio daquilo que está por vir. A gente não leva na brincadeira o que está acontecendo, a manipulação que está acontecendo dos dois lados. Estamos vivendo dias terríveis na nossa nação. E esse texto se aplica para nós. Por que estamos vivendo? Porque começa em casa. Ninguém vira um grande corrupto da noite para o dia. Algo torto começa no modelo que estava em casa. Algo torto e errado começa com a omissão que nasce do lar. Ou com a ausência dos modelos, ou por causa da omissão de fato. Pais, nós estamos hoje em um modelo distorcido, errado, da figura paterna, sendo atacada toda hora, e não é à toa. É satânico isso. Não é filosófico, não, é satânico, é maligno. Está acontecendo nos dias de hoje. É espiritual essa batalha. É muito sério, por isso que neste dia de hoje nós vamos levantar um clamor pelas famílias da nossa igreja. É por isso que nós vamos levantar um clamor pelos pais presentes aqui na nossa igreja, porque hoje eu não vou falar para vir aqui na frente dos pais, até porque a ideia aqui não é expor ninguém na fragilidade que pode estar vivendo, na luta que está passando, mas hoje todos nós como igreja nós vamos reconhecer, precisamos do Senhor. Precisamos do Senhor para ter força, para sermos cheios do Espírito Santo, para enfrentarmos esse dia mal que estamos vivendo hoje. Que talvez precisamos de mudança que começa na nossa casa. Hoje talvez é um dia em amor de pais chamarem os filhos, chamar aquela pizza gostosa, mas falar assim, olha, nós vamos ter que sentar à mesa para bater um papo. Porque hoje Deus falou. Amém. Eu não posso me omitir a isso. Talvez ele não vai dar ouvidos, talvez ele não vai, mas fala assim, olha, eu preciso de 10 minutos seu, ou de vocês, em amor, para a gente alinhar algumas coisas. E novamente, talvez vai acontecer um monte de coisa, não sei o que vai acontecer, mas hoje o que Deus nos chama a nos posicionarmos, e a todos nós aqui, é não omitirmos, não sermos omissos. Hoje eu não posso chamar a Laura para sentar à mesa, que elas não vão entender quase nada. Mas eu posso fazer uma brincadeira com elas em amor e começar a estabelecer princípios. Então, preciso começar de alguma maneira. Preciso exercer isso dentro da minha casa. Eu não sei aquilo que Deus está te chamando hoje a fazer e exercer. E talvez isso comece com um bate-papo entre marido e mulher. É por isso que eu quero aproveitar o final, e não é propaganda. Eu quero chamar a atenção da igreja, daqueles que estão nos visitando hoje, que são bem-vindos também, principalmente os casais aqui. Quando nós estamos fazendo esse retiro de casais aqui, a gente não está brincando de passar o final de semana em Atibaia. A gente não está brincando de ir lá ouvir um palestrante, ganhar um cachazinho, comer bem. Vai ter brincadeira, vai ter descanso, vamos curtir muito. Mas eu estou orando, com toda a equipe que está com Jesus com muito amor e peço a oração dos pequenos grupos da igreja e todos os ministérios, todos os casais aqui presente, que levem a sério essa convocação de participar desse retiro. E só não vá porque existe um motivo muito sério, mas muito sério, porque nós estamos indo lá pela misericórdia de Deus. Senhor, ministra no nosso coração, fala ao nosso coração aqui,
se começar um avivamento de Deus, uma transformação de Deus nos casais da igreja, nossas famílias serão abençoadas, nossas famílias serão fortalecidas. É por isso que a gente está fazendo isso com muito amor, um esforço para ir. Estou achando lindo que alguns irmãos aqui da igreja que entenderam e que tem uma condição hoje, que Deus tem abençoado com mais recursos, estão compartilhando esses recursos para abençoar famílias. E a gente está tendo uma situação assim, ainda tem uns 3, 4 casais aqui. E, de novo, eu quero aproveitar para abrir mesmo, que faz parte do ensino de hoje. Casal aqui da nossa igreja, eu estou falando isso com temor ao cuidado que nós temos com as finanças, mas você não deixe de ir que está sem dinheiro. Presta atenção quem é daqui da comunidade, principalmente. Ninguém vai ficar sem ir no retiro por falta de grana. Se é falta de dinheiro, fale com o Mauro, com a Leda, com o Beto, com a Lucy que estão aqui hoje, e fala: olha, estou quebrado, não tenho como ir. Mas você vai no retiro. Eu só peço que você tenha seriedade, porque não tem muito a ver você falar que não tem dinheiro e aí na semana você vai estar no Outback comendo lá, né? Assim, é um extremo, né? Só para pedir o zelo, para você saber que alguém vai ajudar você a participar. Alguém, não ajudar, vai te abençoar a ir. E se alguém não conseguir aqui, a gente compartilhar entre nós para dividir isso, eu falo com todo temor aqui também. Eu vou pedir para a diretoria da igreja avaliar, para a igreja entrar com recursos sim, para abençoarmos, porque é sério, gente. A gente está falando, é sério os ataques que nós estamos sofrendo. Então, quero chamar a atenção. Ah, mas eu sou muito novinho, eu sou muito idoso já. Não. Deus ainda te usa. Se você está com fôlego de vida aqui, está de pé, Deus ainda te usa hoje para ser uma bênção onde Deus te colocou. Então, com seriedade, irmãos, presta atenção naquilo que Deus está falando para nós que estamos aqui hoje, para a nossa comunidade local e os irmãos que estão nos visitando aqui hoje. Vamos ficar em pé nessa hora, porque nós vamos levantar um clamor a Deus, porque essa é uma das palavras que, como todas as demais, as que a gente tem que ouvir: Senhor, o que o Senhor me chama a fazer hoje? O que o Senhor me chama? Você já entendeu? Filho, que Deus falou no teu coração hoje. Pais, mamães, famílias, que Deus falou no teu coração hoje. Vamos colocar isso diante do Senhor. Vamos levantar um clamor. Que Deus tenha misericórdia de nós.